versículo de número 21 ao 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou 490 vezes, Jesus, mais exatamente Jesus quis dizer. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de conta com os seus empregados. Logo no começo trouxeram-lhe um que devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fosse vendido como escravo, ele e os seus empregados, a sua esposa e seus filhos, e que fosse vendido também todos os bens que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do seu patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram isso, o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu lhe perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Amém? Podeis sentar. Meus queridos, nós acabamos de assistir aqui numa peça teatral com essas meninas da rede de danças, a simplificação daquilo que eu vou pregar hoje. E diante do texto que eu estou, irei pregar sobre o perdão, 70 vezes 7. Quando elas estavam encenando, havia uma declamação, e a declamação era sobre Ezequiel, capítulo de número 16, quando conta a história de Israel que se prostituiu. Ali Deus trazendo a figura de uma prostituta para falar a respeito da prostituição de culto que Israel fazia aos outros deuses. E ali Deus começa a contar tudo o que eles tinham feito, como Deus tinha deixado a sua noiva linda, ataviada, e ela se desviou adorando outros deuses, se prostituindo em adoração. O que também a Bíblia nos mostra que prostituição não é só infidelidade conjugal ou fornicação, mas também adoração aos outros deuses, mas isto também é assunto para outro momento. Mas ali naquela peça teatral mostra também que esta noiva que se prostituiu diante de outros deuses, que se afastou dos princípios, do caminho do Senhor, em algum momento ela se arrependeu. E o Senhor prontamente perdoou a sua noiva, o seu povo Israel, a sua igreja eleita, santa e separada, e aceitou. E desde a antiguidade até os dias de hoje, este é um dos temas centrais da Bíblia Sagrada, o perdão. O perdão é um dos principais temas da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque nós só estamos aqui porque nós fomos perdoados.
A palavra perdão, ela é uma palavra que vem do latim, que quer dizer perdonare. Per, de total, completo, e donare, de dar, de entregar e de doar, ou seja, perca total. A própria palavra já fala o que é perdão, é uma grande perca. Perdão, e quem perde somos nós que fomos ofendidos, somos nós que fomos magoados, somos nós que fomos ofendidos, traídos, caluniados. É nós que devemos perder, é nós que devemos entregar a outra face, é nós que devemos procurar quem nos ofendeu, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso eu digo que perdão é o tema central da Bíblia Sagrada. Quando nós abrimos a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 2 e o versículo 13, a Bíblia vai dizer que existia contra a nossa vida, contra nós, um documento. Existia uma certidão contra a nossa vida que atestava a nossa culpa, que atestava o nosso pecado, que atestava que éramos devedores. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus pega essa certidão, Jesus pega esse documento, e Jesus morre na cruz do Calvário, levando com ele esse documento para nos trazer perdão. A Bíblia vai nos dizer lá assim que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e na incircuncisão da nossa carne, mas Cristo nos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados, e havendo riscado a cédula, o documento que era contra nós nas suas ordenanças, e de alguma maneira era contrária a nós, ele atirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário. Então nós só estamos aqui porque somos vítimas do perdão. Por isso a Bíblia, ela gira em torno do perdão. O tema da mensagem hoje é perdão. O teatro que nós vimos estava ali mostrando exatamente o que Deus fez conosco, nos perdoou. Quando nós somos ofendidos, quando nós somos deixados para trás, abandonados, a Bíblia vai nos ensinar que nós não devemos estar parados esperando com quem nos ofendeu, nos aborreceu, nos abandonou, volte e peça perdão para nós. Não é isso que a Bíblia vai nos ensinar, e no decorrer desta mensagem você vai aprender. E quem sabe você vai sair daqui disposto a ligar para alguém, quem sabe você vai sair aqui disposto a chegar em casa e abraçar alguém e dizer para esta pessoa: me perdoe. E eu quero dizer que você vai ser surpreendido quando você fizer isso. Existe uma escritora holandesa chamada Carrie ten Boom, e ela escreveu um livro, e no seu livro Refúgio Secreto ela conta uma experiência. Eu vou ler aqui um pouco dessa experiência dela. Ela é uma holandesa, e ela se tornou muito conhecida pela sua história de bondade e pelo seu testemunho de perdão em meio às crueldades da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, quando a Holanda foi invadida pelos nazistas, a família de Corrier começou a esconder os judeus refugiados em sua própria casa. Assim, muitos judeus deixaram de ser mortos pelos soldados da SS nazistas. No entanto, no dia 28 de fevereiro de 1944, os alemães prenderam toda a família de Corrier. Eles foram enviados para a prisão, onde o pai de Corrier morreu 10 dias depois de ser preso. Pouco tempo depois, Corrier e suas irmãs foram transferidas para um campo de concentração na Alemanha. Ali sofreram toda a sorte de violência e brutalidade, ao ponto de presenciarem a morte de Betsy, a irmã mais nova, nas mãos dos soldados alemães. Após sua saída miraculosa dos campos de concentração, Corrier recebeu de Deus a missão de pregar o Evangelho com ênfase no perdão. Ela conta em seu livro Refúgio Secreto sua profunda experiência de pós-guerra nos campos de concentração. Certa ocasião em que estava pregando em uma igreja na Alemanha,
percebeu a presença de uns dos soldados oficiais responsáveis pela área onde ela e a sua irmã estavam presas. Todas as suas lembranças, sentimentos vieram à tona. Ela dizia consigo mesma: ele provavelmente não deve se lembrar de mim. Eram tantos prisioneiros, mas eu posso me lembrar muito bem dele. Ela pensou consigo: estou falando aqui hoje sobre o perdão de Deus, mas eu mesmo não consigo perdoar este homem. Quando ela terminou sua exposição, ele veio ao encontro dela e lhe disse: Corrier, eu sei que Deus me perdoou. Pratiquei muitas crueldades porque fui um soldado nazista, mas sei que Deus me perdoou de tudo quanto eu fiz. E olhando nos olhos dela, ele perguntou: eu gostaria de ouvir dos seus lábios: você me perdoa? Por alguns instantes ela ficou sem saber o que fazer. Então, silenciosamente orou: Deus, eu não consigo perdoar este homem. Eu preciso de sua ajuda. Ajude-me a perdoá-lo. Ela queria sorrir e estender a sua mão, mas não conseguia fazer isso. Ela começou a sentir algo acontecendo dentro do seu coração. Primeiramente, ela se lembrou que havia sido perdoada por Deus. Então estendeu a mão e ofereceu o seu perdão, porque ela entendeu que não era o seu próprio perdão, não era a sua própria bondade, mas a bondade de Cristo. No seu livro ela conta que por um longo momento eles se tocaram as mãos, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Eu jamais havia conhecido o amor de Deus tão intensamente, diz ela, quanto naquela hora. Na mesma passagem ela descreve também que em sua experiência do pós-guerra com outras vítimas da brutalidade nazista, aqueles que foram mais capazes de perdoar foram os que mais facilmente puderam reconstruir as suas vidas. Que experiência terrível de perdão. A palavra de Deus vai nos ensinar em Efésios no capítulo 4, versículo 32, que nós devemos ser uns para com os outros benignos e compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. A Bíblia vai nos dizer, lá em Colossenses capítulo 3 e versículo 13, que nós devemos perdoar uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o seu irmão, assim como o Senhor nos perdoou, nós também precisamos perdoar. O perdão não é uma tarefa fácil. O perdão não é uma tarefa simples de se fazer. O perdão é um exercício que nós devemos praticar todos os dias. Filipenses, no seu livro Maravilhosa Graça, ele diz: o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Sem perdão, o processo de reconstrução para. O perdão é a possibilidade da convivência. Mas vamos entender o que é o perdão. O que a Bíblia nos ensina sobre perdão? O perdão, amados, é destravar em nós o mecanismo de vingança que todo ser humano tem. Porque todos nós, quando somos ofendidos, todos nós, quando somos magoados, deixados para trás, todos nós, quando somos caluniados, automaticamente se ativa em nós o mecanismo de vingança. E em algum momento nós queremos que aquela pessoa que nos ofendeu, aquela pessoa que nos magoou, que nos caluniou, ela pague por aquilo que ela fez contra nós. Mas a palavra vai nos ensinar que o perdão não é isso. O perdão é nós desativarmos esse mecanismo de vingança que há dentro de nós, dentro do ser humano. E não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que nós conseguimos com oração, com jejum, com a leitura da palavra, com a busca incessante do nosso relacionamento com Deus.
Mas nós vamos aprender na Bíblia de pessoas que tiveram sucesso na vida exatamente porque eles aprenderam a perdoar. A Bíblia vai nos ensinar, por exemplo, sobre José. Capítulo 41, versículo 51 de Gênesis, a palavra de Deus está dizendo que ele teve um filho, o seu filho primogênito, e colocou o nome dele de Manassés. Ele dizia: vou colocar o nome de Manassés nesse menino porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a dor da casa do meu pai. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3 e versículo 13, ele disse: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão adiante de mim. José, ele teve sucesso na vida dele e em todos os momentos da vida dele, exatamente porque José, ele destravou o mecanismo de vingança que existia dentro dele. E eu já tive a oportunidade de ministrar aqui algo sobre isso, quando eu falei da oportunidade que ele teve de se vingar dos seus irmãos, da oportunidade que ele teve de se vingar de Potifar, da sua esposa que caluniou, ele foi preso. Mas José, ele estava livre, porque ele havia liberado o perdão sobre aquelas vidas. José não havia se esquecido, porque quem se esquece um dia se lembra. Mas José havia perdoado. E o perdão, amados, para quem perdoa é como uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui. Fui eu mesmo que causei, eu dei uma facada em mim mesmo. Eu estava pescando, coloquei a faca, com o cabo da faca para dentro do bolso, e a faca ficou para fora. Eu fui subir no barranco, cortei meu braço. Mas, para simplificar, doeu. Mas doeu mesmo quando o médico lavou para costurar. Doeu mais ainda. Mas costurou, sarou. Isso não me dói mais. Eu posso apertar, posso fazer o que eu quiser. Não me dói. A cicatriz ficou, mas isso não me traz nenhuma dor. O perdão é isso. As cicatrizes ficam, mas aquilo não te causa dor, porque você destravou dentro de você aquele mecanismo de vingança. Você superou. José superou toda a dor causada pelos seus irmãos, desativando do seu coração todo o mecanismo de vingança. Lá no Gênesis 50, 19, quando os seus irmãos estão diante dele, ele disse assim para os seus irmãos: não tenham medo de mim, porventura estaria eu no lugar de Deus? Ele disse: a mim não compete a vingança. Eu não sou Deus para me vingar de vocês. Vocês estão perdoados de tudo quanto vocês fizeram para mim. E eu estava em casa preparando e falava assim: Deus, eu preciso de uma palavra para os jovens. E aí me vinha essa palavra, eu falava: isso aqui não é para jovem. E eu falava: eu precisava de uma palavra para jovem. E eu falava sobre o perdão, e eu falava: Senhor, isso aqui não é para jovem. E Deus disse no meu coração: não existe uma palavra para jovens, existe uma palavra para as almas. Então, se você de alguma maneira você foi machucado, de alguma maneira você foi ofendido, se de alguma maneira isso te traz dores, se você não consegue perdoar, se você foi violentado, se você foi molestado na sua infância, se você está sendo, eu quero dizer que Deus nesta noite tem uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, e você vai sair daqui liberto deste passado que te prende, te oprime, porque você vai liberar perdão no nome de Jesus. Perdão é destravar o mecanismo de vingança. Existe uma personagem na Bíblia chamada Herodias. E Herodias, ela está diante de uma grande possibilidade. Herodes fez aniversário, deu um grande banquete, uma grande festa. E um momento da festa, Salomé, filha de Herodias, com outras moças começam a dançar. E Herodes se encanta com a dança. E Herodes faz uma proposta àquela moça que estava dançando e disse: gostei demais de ver você dançando. Eu gostei tanto de ver você dançando que você pode pedir o que você quiser, mas tem um limite. Até metade do meu reino eu vou te dar. Aquela menina, ela sai correndo, vai dizer à mãe: mãe, nós acertamos na Mega Sena, nós ganhamos, nós mudamos a nossa vida, porque Herodes me concedeu um pedido, um desejo. Eu posso pedir até metade do que ele possui, que ele vai me dar. Mas Herodias, que havia sido confrontada pelo profeta
João Batista, porque estava tendo um caso com Herodes e João Batista havia acusado ela e aquilo havia magoado ela. E ela ativou o mecanismo de vingança que todo ser humano tem dentro de si. E diante da oportunidade que é apresentada para ela, uma oportunidade de mudança de vida, de prosperidade, de vida nova, ela está preocupada em se vingar de João Batista. E o pedido era: peça para Herodes a cabeça de João Batista, porque o mecanismo de vingança não foi desativado. Diante de grandes oportunidades, nós precisamos entender que essas portas não se abrirão para nós, se nós não desativarmos o mecanismo de vingança e liberarmos o perdão sobre as pessoas que nos ofenderam, nos machucaram, nos abandonaram, nos traíram e nos caluniaram. Perdão é vencer o mal com golpes de bondade. É difícil perdoar, mas a Bíblia vai nos ensinar. Quando Jesus está na cruz do Calvário, diante dos seus algozes, a primeira palavra de Jesus quando ele foi crucificado: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A palavra de Deus vai nos dizer, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixes vencer do mal, mas vença o mal fazendo o bem. Nós exercitamos o perdão dando golpe de bondade naquele que nos ofenderam, e não deixamos nos ser vencido pelo mal, mas nós fazemos o mal, nós damos golpes de bondade no mal fazendo o bem. Nós bugamos a cabeça daquele que nos ofendeu, daquela pessoa que vem querendo arrumar uma treta, querendo arrumar uma confusão, querendo nos tirar a paciência. Não tem que, o dia que o diabo acorda e fala assim: hoje eu vou tirar esse crente do sério. E a pessoa faz de tudo para fazer você sair da paz, sair da cruz, e você vai lá e você se submete, você dá outra face, você se humilha. É isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. Nós vencemos aquele que nos ofende, aquele que nos chicoteia, os nossos algozes, com golpe de bondade. É isso que a palavra de Deus nos ensina sobre perdão. Perdoar é ser forte, é libertar o ofensor, é libertar aquele que nos agride. Perdoar é libertar aquele que nos traiu, para descobrir depois que nós éramos os prisioneiros. Porque a pessoa que não consegue perdoar é ela que está presa, é ela que vai dormir com aquela pessoa todos os dias, pensando nela. E às vezes a pessoa que te ofendeu, ela nem sabe que te ofendeu, ou ela nem está preocupada por ter te ofendido, ela está dormindo muito bem. Diga-se de passagem, você está perdendo noite de sono. E a palavra de Deus está te dizendo que você precisa libertar aquele que te ofendeu. E quando você fizer isso, você vai descobrir que o prisioneiro era você. Perdoar é libertar o traidor e o agressor, e depois descobrir que o prisioneiro éramos nós. A falta de perdão, amados, ela gera amargura. A amargura prolongada causa efeitos físicos como gastrite, úlceras e pressão alta. Quem não perdoa se torna uma pessoa tóxica. A falta de perdão dá ao diabo uma reivindicação legal para deprimir uma pessoa. Isso é muito forte. Nós ouvimos falar muito sobre legalidade. Você está dando legalidade ao diabo. E muitas vezes nós não entendemos que legalidade que eu estou dando. Eu vou para a igreja, eu vou no culto de ensino, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu amo as pessoas, eu vou no culto de Santa Ceia, eu levo o meu quilo de alimento, eu levo uma cesta básica, eu sou uma pessoa filantrópica, eu sou uma pessoa...
Diga-se de passagem, não é porque eu estou na minha presença, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Aí você não entende o que está acontecendo, mas quando nós não perdoamos alguém, nós damos uma reivindicação legal para o diabo agir na nossa vida. Isso se chama legalidade, a falta de perdão. A falta de perdão. E muitas vezes as pessoas, elas estão depressivas, e a depressão pode levar esta pessoa ao suicídio. A pessoa, ela está angustiada, está ansiosa, porque o diabo está com uma legalidade para agir na vida daquela pessoa. Coloca para mim 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Paulo vai nos ensinar que o perdão, ele é tão poderoso que ele vence o diabo, ele tira essa legalidade do diabo. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Glória a Deus. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo. Se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre vós. Versículo 11. Porque não ignoramos suas artimanhas. Paulo está nos dizendo que o perdão tem o poder de vencer o diabo. Então, quando nós perdoamos aquele que nos ofendeu, quando nós perdoamos aqueles que nos machucaram, nós estamos tirando qualquer legalidade do diabo de agir na nossa vida, de trabalhar na nossa vida. Quando alguém não perdoa, ele está desenvolvendo em sua alma um câncer, chamado raiz de amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quem não perdoa, ele nunca conheceu a luz e anda sobre as trevas. A palavra de Deus vai nos dizer em 1 de João capítulo 2 e versículo 9: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. É muito sério, irmãos, o perdão é muito sério. Por isso muitas vezes é necessário nós procurarmos em nós se nós estamos de fato em paz com alguém, com aquilo que a pessoa nos deu, ou se nós só tentamos esquecer. Porque o tempo ele não apaga o pecado, ou a ofensa que as pessoas fizeram, qualquer outra coisa. E eu me lembro quando José estava preso, e depois de 2 anos que ele havia interpretado o sonho do copeiro de Faraó, e quando o copeiro está na presença de Faraó, e Faraó tem aquele sonho, ele diz assim: hoje lembro-me do meu pecado, lembro de ter deixado um homem lá, de não ter falado sobre ele, de ter pecado contra ele, de ter esquecido ele. O tempo não apaga a falta de perdão, não adianta. O que apaga é você liberar o perdão. Porque nós estamos diante de uma espada de 2 fios. Porque se a Dalva me ofendeu, e a Bíblia me ensina que eu tenho que procurar ela, então eu procuro ela e digo: Dalva, você me ofendeu? Não. Eu digo: Dalva, você me perdoe. Foi ela que me ofendeu, mas a Bíblia está ensinando que eu devo procurar ela, não ela me procurar. Só que eu estou aqui na minha redoma, no meu mundinho, dizendo: eu não vou falar com ela, eu não vou cumprimentar ela, enquanto ela não vir pedir perdão para mim. Ela me ofendeu, ela não devia ter falado isso. É o comportamento da maioria de nós.
Mas quando eu vou até ela, eu não vou lá para acusar ela. Você me ofendeu, você não devia falar aquilo, esperando que ela peça perdão para mim. Não é isso que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina que ela me ofendeu, e eu vou lá nela e digo: Dá, você me perdoe. Eu não sei em que momento a gente se indispôs, o que aconteceu, quero que você me perdoe. E ela está toda armada, esperando eu vir e confrontá-la e afrontá-la, e de repente eu estou dando a ela golpes de bondade, e ela é desmontada pelo poder do perdão que o Espírito Santo gerou. E aí é ela que diz: é eu que preciso pedir perdão para você, é eu que tenho que pedir, foi eu que te ofendi. E é só o Espírito Santo que consegue fazer isso quando nós pedimos perdão e liberamos perdão, porque uma espada de dois fios, uma faca de dois gumes, é quem pede perdão e aquele outro que libera o perdão. Porque existem pessoas que não conseguem liberar o perdão. Elas foram ofendidas, foram machucadas, foram magoadas, e eu entendi que a magoei, eu entendi que a machuquei, e em algum momento eu vou procurar: você me perdoa, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter me comportado assim com você, eu estou fazendo a minha parte, agora ela não quer liberar o perdão, não estou preparado para te perdoar, não estou preparada para liberar o perdão para você. Eu estou saindo em paz, eu fiz a minha parte, agora você acabou de abrir um portal para Satanás, de alguma maneira, agir na sua vida, porque você não está conseguindo liberar o perdão. E a Bíblia vai nos ensinar que nós, para andarmos na luz, precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Quem não perdoa está impedido de ser perdoado por Deus. Deus quer te perdoar, mas Deus não pode te perdoar. Pastor, Deus não pode. Ele não pode ir contra a sua palavra. Você está impedido de ser perdoado pelo Senhor. Olha o que diz a Bíblia em Mateus 18:32. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, eu perdoei você aquela dívida, porque você me pediu. Não devia você fazer igualmente, tendo compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de você? Indignado, o seu senhor entregou-os aos atormentadores, até que pagasse todo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração vocês não perdoarem cada um dos seus irmãos as suas ofensas. É Jesus que está dizendo isso: se vocês não perdoarem, o meu Pai não pode perdoar vocês. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele vai dizer isso: quando vocês forem orar, a oração de vocês deve conter isso: Pai, perdoa eles, como eu também tenho perdoado. É uma via de mão dupla. Nós só somos perdoados por Deus. Perdoa-nos como eu tenho perdoado. Quando nós perdoamos, a palavra de Deus vai nos dizer em Marcos capítulo 11, versículo 25: quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não perdoará a vocês as vossas ofensas. Então, quando nós não liberamos perdão, quando nós não pedimos perdão, estamos impedidos de receber o perdão de Deus sobre a nossa vida. É a palavra de Deus que está nos dizendo. E a Bíblia vai mais além. A Bíblia está dizendo: olha, se você vier ao altar trazer a sua oferta, e você se lembrar que você ofendeu o seu irmão, você entrega a sua oferta aqui, volte lá. Você veio trazer a sua oferta no altar. Aí você se lembra: fulano tem alguma coisa contra... Não é eu que tenho contra ele, eu estou em paz com ele, é ele que tem contra mim. Senhor, só um minutinho.
depois eu venho entregar a oferta aqui, vou lá procurar o meu irmão. Você vai procurar o seu irmão, reconciliar-te com ele enquanto está junto contigo no caminho. Depois de haver acertado com ele, de haver se abraçado, perdoado, recebido perdão, aí você volta e retoma o seu culto. Aí você vai lá, pega a sua oferta e diz: Senhor, aqui está a minha oferta, em paz, Senhor. Coração limpo, perdoando e sendo perdoado. Aí você entrega a sua oferta ao Senhor, e o Senhor recebe a sua oferta como um cheiro suave diante de suas narinas. A parábola do filho pródigo, ela nos mostra exatamente as faces do perdão e da falta do perdão. Nós vamos ver ali na parábola do filho do pródigo 3 personagens. Primeiro, o pai, com um coração perdoador; o filho mais velho, que não perdoa; e o filho mais novo, pronto a pedir perdão. O pai, com o coração perdoador, foi incompreendido, ofendido, rejeitado, abandonado, mas ele tem um coração pronto a perdoar. Aí nós temos agora o personagem, o irmão mais novo, aquele que errou, que foi embora, que ofendeu, que pecou, mas em algum momento ele reconhece o seu erro e volta atrás, volta para pedir perdão. E o outro personagem é o irmão mais velho, que não perdoa o irmão mais novo pelo que fez, não perdoa o pai por ter recebido o irmão mais novo, e também não perdoa quem está participando da festa, porque um irmão mais novo havia voltado. O pai que perdoou estava na festa, o filho mais novo que pediu perdão e foi perdoado estava na festa, e o irmão mais velho não estava na festa e ainda estava chateado com quem participava da festa. Aqui nos mostra exatamente a festa da graça, do perdão de Deus, da misericórdia e da bondade de Deus. Um que magoou, abandonou, rejeitou o pai, mas reconheceu, porque a Bíblia diz que, caindo em si, disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Reconheceu o seu erro, procurou o seu pai, e o seu pai estava lá pronto, de braços abertos para perdoá-lo. Mas existia outro irmão que estava ali e não entendia o que estava acontecendo. Ele estava fora da festa da graça. Os outros estavam todos se alegrando, porque havia uma reconciliação, havia uma reconstrução, havia um recomeço acontecendo, o perdão estava no ar, a glória de Deus havia invadido aquelas duas vidas, e o outro estava chateado porque o pai havia perdoado aquele que havia ofendido. E ele estava chateado porque as outras pessoas estavam participando da festa, a festa da graça, do perdão, da misericórdia e da bondade. E com qual dessas figuras você se identifica? Com qual dessas figuras você tem que ser exatamente nesse momento? Aquela que reconhece que errou, que pecou? Aquela que precisa procurar alguém? Aquela que precisa reconciliar com alguém? Ou você se identifica como um pai que está pronto a liberar o perdão, está pronto a receber esta pessoa de volta? Perdoar, irmãos, é muito difícil, sabe por quê? É você pegar, Aguimar, as promissórias de quem não te pagou, rasgá-las, jogá-la fora e dizer para ele assim: o seu crédito está aberto aqui, tem até um limite novo. É muito forte. Mas Jesus nos perdoou primeiro. O Evangelho, ele está concentrado em cima do perdão. E o maior perdão foi o perdão de Deus para nossas vidas. Nós éramos tão ofensores da graça de Deus, tão ofensores da santidade de Deus,
que havia um documento contra nós, e Jesus, ele pegou esse documento que era contra nós nas suas ordenanças e a cravou na cruz do Calvário para nos conceder o perdão. O que é mais importante? Perdoar ou pedir perdão? Quem pede perdão mostra que ainda crê no amor. Quem pede perdão mostra que ainda crê no amor. Quem perdoa mostra que existe amor para quem crê. E antes de eu encerrar, eu quero terminar com essa frase de Filipenses, de seu livro Maravilhosa Graça. O perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Sem perdão, o processo de reconstrução para. O perdão é a possibilidade da convivência. Sabe por que os países vivem em guerra? Porque não conseguem se perdoar. Famílias vivem em guerra porque não conseguem se perdoar. Irmãos vivem em guerra porque não conseguem se perdoar. E Deus, amados, Ele espera de nós que nós tenhamos essa consciência que nós precisamos perdoar pessoas. Eu sei que se nós perguntássemos aqui as pessoas mais novas que existem aqui, adolescentes que já têm algum entendimento, elas teriam alguma história para nos contar de alguma experiência e que em algum momento foram feridas, machucadas, abandonadas, humilhadas, violentadas, e trazem essas mazelas para a sua vida de jovem, para a sua vida adulta, levam para o seu casamento, para a sua família. E esse processo é um processo em cadeias que ele vai prejudicar você lá na frente. E existem muitas pessoas que não conseguem deslanchar, não conseguem ser felizes no casamento, não conseguem ser felizes no relacionamento, não conseguem ser felizes em família. Muitas pessoas ansiosas, depressivas, exatamente por quê? Porque elas não conseguiram se desprender das ofensas que viveram, não conseguem se desprender de tudo aquilo que causaram-lhe dor, causaram-lhe angústia, causaram-lhe abandono. Nós sabemos, amados, que como nunca a nossa geração, essa geração em que nós vivemos, é uma das gerações mais afetadas emocionalmente. Para não dizer uma geração fraca emocionalmente, porque hoje não se pode dizer um monte de coisa, né? Quando eu era moleque era normal, todo mundo tinha um apelido. Hoje não pode ter um apelido. Hoje é ofensivo você ter um apelido, e as pessoas se machucam. As pessoas se ofendem, os adolescentes deixam de ir para a escola porque alguém chamou de oliva palito, de gordo balofa. As pessoas se ofendem e ficam depressivas, ficam angustiadas com isso. Por quê? Porque a nossa geração é doente emocionalmente. E o que pode curar a nossa geração é o poder do perdão pela palavra de Deus nas nossas vidas. O que pode nos libertar é o perdão que liberta as cadeias, é o perdão que abre as possibilidades, é o perdão que abre as portas, é o perdão que nos reconcilia com Deus, é o perdão, amados, que nos faz ter intimidade e relacionamento com Deus, porque nunca teremos uma vida de intimidade e relacionamento com Deus se nós não perdoamos, se nós não liberamos perdão. E aí você muitas vezes tem um orgulho de dizer assim: eu nunca ofendi ninguém, mas alguém te ofendeu e você nunca teve a capacidade de perdoá-lo. Então você está devendo a ele a liberação de perdão.
Ah, mas não fui eu que ofendi, foi ele que me ofendeu. Mas ele está em paz. Se ele te pediu perdão e você não o perdoou, ele está em paz. E você está devedor, e isso te impede de se relacionar com Deus. Por quê? Porque você não tem perdão sobre a sua vida. Você não tem legalidade para receber perdão de Deus sobre a sua vida, porque você não consegue perdoar. Vamos ficar em pé, para parecer que está acabando. Eu queria te chamar nesse momento para um momento de reflexão. Um momento em que você procura no seu HD, aí na sua cacholinha, lá dentro do seu coração, e você pergunta para você mesmo: será que eu consegui perdoar? Será que eu perdoei o meu pai? Será que eu perdoei a minha mãe? Será que eu perdoei o meu irmão? Será que eu perdoei a minha liderança? Será que eu perdoei o meu marido? Perdoei a minha esposa? Será que de fato eu estou agindo como Jesus agiu comigo, dando o seu perdão sobre a minha vida? É muito sério falar sobre perdão. Por isso que quando eu estava ali, eu falava: Senhor, mas isso não é uma palavra para jovens, Senhor. Eu podia falar: jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Falar agora sobre uma juventude vitoriosa, porque venceu o maligno, que tem a palavra de Deus, e chacoalhar a sua vida e você sair daqui alegre. Mas o Senhor quis liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre perdão. E quem sabe seja um momento, Pastor José, de muitos pegarem o telefone ao chegar em casa e ligar para essa pessoa que não está aqui na cidade, porque se estiver aqui eu tenho certeza que eles não vão ligar, eles vão lá e dizer: pai, o Senhor me perdoa? E eu te garanto que você será surpreendido. Mãe, a senhora me perdoa? Pais, vocês também se machucaram os seus filhos em algum momento? Vocês também devem pedir perdão. Chegar nos seus filhos, estando em casa ou casados, ligue para eles e diz assim: me perdoe, eu não devia ter falado isso para você. Eu não deveria ter falado que você nunca ia ser feliz no casamento. Eu não deveria ter falado que você nunca teria sucesso, que você não seria alguém na vida. São tantas palavras, irmãos, que nós falamos, que nós liberamos, e as palavras têm poder. E muitas vezes os seus filhos não estão conseguindo ser felizes, não estão conseguindo prosperar, porque você liberou uma palavra sobre a vida deles, e esta palavra precisa ser quebrada. E o poder de quebrar esta palavra está no perdão. E Jesus, ele disse assim: você deve deixar aqui a sua oferta no altar e reconciliar com o seu irmão enquanto ele está com você no caminho. Porque depois que ele não estiver mais neste plano, vai ficar somente um sentimento: eu deveria ter ido lá, eu deveria ter ligado para ele, eu deveria ter ligado para ela, eu deveria ter resolvido isso, e eu não fiz isso. Então, jovem, você que me ouve, adolescente, irmão, irmã, velho que me ouve aqui nesta noite, o perdão é a única possibilidade, a única maneira de você fechar a porta que dá legalidade para o diabo agir na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Eu estava participando uma vez de um retiro, Pastor José, e o pastor que estava ministrando, ele dizia assim: você precisa perdoar a Deus.
E para nós, né, isso soa como uma ofensa. Perdoar a Deus? Deus, Ele nunca fez nada contra a nossa vida, nunca nos magoou, nunca nos abandonou. E Ele dizia: você precisa perdoar a Deus, porque Ele nunca fez nada contra você, Ele nunca te abandonou, Ele nunca te rejeitou, mas você pensa que Ele fez isso. Você acha que Deus deveria agir de uma maneira com você, e aquilo não aconteceu, e você traz ressentimentos de Deus na sua vida, porque Deus não fez algo por você que você achou que Ele deveria ter feito. Só que existe, irmãos, muitas vezes Deus não nos dá uma bicicleta, porque nós não estamos preparados para ter uma bicicleta. Muitas vezes Deus não abre uma porta de emprego, porque Ele sabe que se nós entrarmos naquela empresa, nós iremos nos distanciar dEle. Então Ele prefere nos deixar desempregados, mas antes junto dEle. E você está com ressentimento de Deus, e isso te impede você de gozar de grandes coisas de Deus para a sua vida. Por isso eu vou pedir para você, ao você sair daqui, ou quem sabe quem você precisa se abraçar e pedir perdão e liberar perdão está aqui, esta é uma noite oportuna. Mas ao você sair daqui, aquele amigo, aquela amiga, deixaram de se falar por coisas tão banais, tão pequenas. Amado, nós machucamos pessoas que nós amamos por causa de Bolsonaro e Lula. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Muitos de nós fizemos isso com as nossas paixões políticas. E a maioria deles estão brigando lá em frente das câmeras, mas quando eles saem, eles vão beber cerveja junto, eles vão comemorar junto as emendas parlamentares deles. E nós aqui nos ofendendo um ao outro, machucando pessoas por causa deles. As nossas paixões políticas não podem interferir no nosso relacionamento com os nossos irmãos, com a nossa família. Então, se você precisa pedir perdão, irmão, por causa das suas paixões políticas, faça isso. Nós ofendemos pessoas por causa das nossas paixões religiosas, porque nós achamos que a nossa teologia é a melhor, a nossa doutrina é melhor, a nossa igreja é melhor, é a nossa igreja que vai para o céu. E nós ofendemos os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos parentes, pessoas que nós amamos por causa da nossa teologia, quando na verdade o céu será um lugar de surpresas. De surpresa, porque quando nós chegarmos lá, José, nós vamos chegar e falar assim: meu Deus, você aqui? Porque a salvação está além da nossa imaginação e da nossa teologia. Como também nós podemos chegar no céu e dizer: cadê o pastor, o apóstolo? Ah, não veio. Inclusive eu vi ele lá falando com Jesus e falando que operou milagres. Eu vi ele falando com Jesus ali que ele fez sinais e maravilhas, que ele expulsou demônios. E eu vi Jesus falando assim: te conheço não. E nós ofendemos pessoas por causa da nossa teologia. Aí o nosso filho entra naquela fase abençoada da adolescência, em que eles querem nos confrontar, em que eles querem mostrar o ponto de vista, onde agora eles são influenciados dentro da escola pelos professores. E aí nós machucamos os nossos filhos, nós liberamos palavras sobre a vida deles que nós não deveríamos nunca ter falado. E quem sabe é o momento de você chamar o seu filho, a sua filha, e dizer: filho, me perdoe. E nunca passaria pela cabeça de um pai dos anos 80, dos anos 70 fazer isso, mas a Bíblia nos ensina isso.
é o perdão, o amor do perdão, é a força do perdão, é o milagre do perdão sobre as nossas vidas. Existem pessoas que foram traídas no casamento, a infidelidade conjugal em algum momento chegou, mas por causa dos filhos eles manteram o casamento, manteram a convivência, mas aquilo nunca foi tratado, o perdão nunca aconteceu. E não adianta, irmãos, isso não pode ser esquecido. O tempo não apaga o pecado. O que apaga o pecado é a força do perdão. Quem sabe é o momento de você sentar e dizer: eu nunca fiz isso, você me perdoa, eu não deveria ter feito isso com você. Você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida. Vamos fazer o que Paulo nos ensinou, pela força do perdão, deixar as coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão adiante de nós. Então eu não sei, uma coisa eu tenho certeza: toda palavra que Deus dá tem um endereço. Eu não sei se esta palavra tem falado contigo, mas eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Hoje é uma noite de perdão sobre esta casa. Hoje é uma noite em que Deus vai liberar perdão sobre a sua vida. Hoje é uma noite em que você vai liberar perdão. É uma noite em que você vai pedir perdão, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Enquanto você vem, vamos louvar. Venha, eu quero orar por você em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, irmãos. Curva a sua cabeça enquanto alguém vem. Oh Espírito Santo, oh querido Espírito Santo do Senhor, perdoamos porque fomos perdoados, amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia. Sim, Deus, te glorificamos. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem falado aos nossos corações profundamente. Só quero te. Aleluia, Deus. Há mais alguém? Venha, venha, venha. Esta é uma noite que o Senhor está liberando uma palavra profética sobre as nossas vidas neste lugar.